Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia, trazendo mais dicas importantes para você, e hoje o nosso assunto é um assunto um pouquinho mais complicado dentro da área de matrizes, nada mais, nada menos do que a multiplicação de matrizes. Então, para você começar entendendo a multiplicação de matrizes, como que ela funciona, eu já vou mostrar aqui para você de cara que a primeira coisa que você tem que estabelecer é a regra da ordem dessas duas matrizes, ok? Como assim? Observa aqui que eu coloquei duas matrizes genéricas. Eu coloquei a matriz A, M por N, a ordem dela, e a matriz B, N por P. O que eu tenho que saber a respeito dessas duas matrizes? Primeira coisa que eu tenho que saber exatamente é que esses elementos que estão no centro têm que ser iguais. Esses dois elementos aqui, o N e o N. Então, se esses dois elementos do centro forem iguais, isso indica que eu posso fazer sim a operação entre essas matrizes. E o resultado, a matriz do resultado, que eu vou chamar aqui de matriz AB, porque nós não temos uma outra letra, então eu vou colocar aqui que a matriz A vezes B vai dar a matriz AB. A matriz do resultado, ela simplesmente vai ser representada pela ordem dos extremos, ou seja, a ordem dela vai ser M vezes P, ou M por P. Vou colocar com números aqui para ficar mais fácil. Imagine que eu tenha, por exemplo, uma matriz de ordem 3 por 2. E eu tenha uma matriz B, quero multiplicar ela por uma matriz B de ordem 2 por 5. É possível fazer a multiplicação entre essas matrizes? Com certeza, você vai poder fazer a multiplicação entre elas sim. Por quê? Porque esses elementos que estão no centro são iguais. Agora, qual vai ser a matriz do resultado? A matriz do resultado, A vezes B, vai ser uma matriz de ordem representada pelos extremos, ou seja, a ordem 3 por 5. 3 do primeiro, 5 do final. Pegou a dica? Vamos colocar mais uns exemplos aqui para você? Olha só, se eu tiver, por exemplo, uma matriz A do tipo 7 por 3 e eu tenho uma matriz B do tipo 3 por 7. O que isso indica para mim? Os meios são iguais? Sim. Se os meios são iguais, significa que eu posso realizar a operação entre elas e isso vai me dar uma matriz, olha só com que ordem. A ordem entre elas vai ser uma matriz 7 por 7. Pegou a dica? Vamos colocar mais uma? Olha só, para você ficar bom nesse negócio. Vou ter aqui uma matriz A, tipo 2 por 3, vou multiplicar por uma matriz 2 por 3. Será que isso é possível? Observe o meio. Eu tenho um 3 e eu tenho um 2. Com certeza não é possível, porque os elementos que estão aqui no centro são diferentes. Agora, né? Se eu tentar, por exemplo, por que eu não posso realmente, ó, os elementos do meio são diferentes. Observou bem? Então, vamos pegar agora uma regra prática. Ou seja, vou colocar aqui uma matriz A, 5 por 2, e eu vou multiplicar por uma matriz B, 2 por 3. Olha qual é a ordem do resultado. Os meios são iguais, 2 e 2. A minha matriz do resultado, que eu vou chamar de A vezes B, vai ser uma matriz 5, lá por causa do início, por 3. Ó, ficou fácil, hein? Parte mais difícil agora é você fazer esta operação. Vamos formalizar essa operação para você saber tudo sobre multiplicação de matrizes. Até aqui, então, você entendeu? Se não entendeu, volta o vídeo ali, olha de novo essa dica. Lembrando, os meios sempre têm que ser iguais. Fica ligado nisso, não vai te perder ali. Então, qualquer coisa, volta o vídeo e, presta de novo atenção ali, anota os principais tópicos. Agora eu vou mostrar para você na íntegra como funciona a operação envolvendo essas duas matrizes. Olha só, vou colocar aqui uma matriz 2, 3 e 5, 4, 1 e aqui eu vou colocar um 6. Olha a ordem dessa matriz, já fica ligado nela. É uma matriz cuja ordem, ó, é 2 linhas por 3 colunas. É uma ordem 2 por 3.
Vou colocar agora uma outra matriz aqui, onde a ordem dela, ó, vai ser 3 por 2. Vamos ver. Vou colocar aqui 3 e 1, 4 e 2, 5 e 2 de novo. Vou, primeiro passo, observar se é possível ou não fazer a operação entre elas. De que maneira? Vendo a ordem. A primeira matriz, ela tem ordem 2, ó, ordem 2, 2 linhas por 3 colunas. A segunda matriz vai ter ordem, ó, vezes, vou colocar aqui um pontinho, 3 linhas por 2 colunas. É possível fazer a multiplicação entre elas? Sim, com certeza, porque os meios são iguais. A matriz do resultado será uma matriz de ordem, ó, 2 por 2. Então, antes de você fazer o cálculo da multiplicação de matrizes, você já sabe qual será a ordem do resultado. Se o resultado não der 2 por 2, significa que tem alguma coisa errada. Então, volta ao seu cálculo. Já fica a dica para você, não vai se perder aqui. Agora, vamos apagar aqui só para mostrar passo a passo dessa matriz 2 por 2, ó, 2 linhas por 2 colunas. O trabalho de multiplicação de matrizes, em alguns casos, é uma missão árdua, porém nobre, fácil de resolver. Como? Sempre eu vou seguir a chamada regra do L. Opa, que regra é essa? É a regra da linha pela coluna. Eu vou formar um L. Sempre vou multiplicar a linha da primeira pela coluna da segunda. Então, eu vou formar um L aqui, ó. Fica ligado que é fácil, é um L. Formato de um L, linha por coluna. Vou pegar exatamente, ó, os elementos da primeira linha e vou multiplicar pelos elementos da primeira coluna. Então, primeira linha, primeira coluna. Não é à toa que eu posso chamar esses elementos, ó, de A11. Por que A11? Porque é a primeira linha multiplicando a primeira coluna. Eu vou fazer esse primeiro passo a passo para você, ó. Não te perde aqui, meu amigo. 2, ó, que é o primeiro elemento da primeira linha, ele vai multiplicar o 3, que é o da primeira coluna. Então, 2 vezes 3, passo a passo, mais esse 3 vai multiplicar o 4. Então, 3 vezes 4, mais 5 vezes 5. Estou fazendo isso aqui bem detalhado para você não se perder. Então, ó, 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 4, 12, mais 5 vezes 5, 25. E aí vem a parte boa. Vamos calcular um pouquinho, né? Então, ó, 25 com mais 12, nós temos 37. 37 com mais 6 dá 43. Então, quer dizer que o nosso primeiro elemento aqui é 43. O elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Ficou ligado até aí? Agora, presta bem atenção aqui, ó. Vou pedir para você, então, o elemento A12. Como que funciona esse elemento A12? Primeira linha, segunda coluna. Então, mãos à obra, ó. Primeira linha, já está aqui, circulada, segunda coluna. Por isso, 1, 2. O 2 vai pegar quem? O 2 vai pegar o número 1 que está aqui, ó. Então, 2 vezes 1, 2. Mais, já vamos direto ao ponto agora. 3 vezes 2, 6. Mais 5 vezes 2, 10. Até aí fácil, né? 2 e 6, 8, com 10, 18. Ó, matou a charada. Acabaram-se as colunas. Faz o que da vida? Vai para a segunda linha. Vamos lá. Então, segunda linha neles. Agora, vamos fazer o quê? Segunda linha, primeira coluna. Olha que fácil. Segunda linha, primeira coluna. Então, o 4 pega o 3, que dá 12. Mais o 1 pega o 4, que dá 4, mais o 6 pega o 5, que dá 30. E aí, vamos ver quanto vai fechar. 12 com 4, 16. Com mais 30, 46. Fechou, meu amigo? Vamos para a última? Olha só. Vamos lá. Muita calma nessa hora. O 4 vai multiplicar o 1, ó. Segunda linha, segunda coluna. 4 vezes 1 é 4. Mais 1 vezes 2
é 2. E, por último, 6 vezes 2, 12. Acabou todo mundo, agora é só somar. 4 mais 2 dá 6. 6 com 12, 18. Ó, que fácil. Deu a matriz 2 por 2, acabaram-se as linhas, acabaram-se as colunas, chegamos na resposta desejada. Então, viu que não tem muito mistério? É fácil fazer? Agora, tem uma dica importante. Já aproveitando um pouquinho essa matriz. Você viu que essa matriz aqui, ó, ela não era, certo? Uma matriz, por exemplo, muito longa. Em alguns casos, isso tem que ficar claro para você, na grande maioria, né? Se eu chamar essa primeira de matriz A, por exemplo, ó, essa matriz A é uma matriz 2 por 3, e eu multiplicar ela por uma matriz B, que é 3 por 2, você viu que o meu resultado desta multiplicação, ele me deu uma matriz de ordem, ó, meios iguais, e me deu uma ordem 2 por 2. Agora, se você tentar inverter, preste bem atenção nisso, se você tentar inverter a ordem dessas matrizes, por exemplo, ó, quero colocar aqui a multiplicação em ordem inversa. Vou multiplicar a matriz B, 3 por 2, pela matriz A, 2 por 3. É possível fazer a multiplicação por elas? Com certeza é, mas tem um pequeno detalhe. Essa sua matriz B vezes A, ó, os meios são iguais, mas agora a sua ordem é 3 por 3. E nunca, meu amigo, nunca uma matriz 2 por 2 vai ser igual a uma matriz 3 por 3. Então, a que conclusão que nós podemos chegar disso tudo? A conclusão é fácil. Significa que, né, em uma multiplicação de matrizes, na maioria dos casos, veja bem, vou apagar aqui, ó. Na maioria dos casos, chegamos a uma conclusão básica. Na maioria dos casos, A vezes B é diferente de B vezes A. Quando a multiplicação entre as matrizes A e B produzir o mesmo resultado que a matriz B vezes A, essas matrizes são chamadas de matrizes comutativas. Ok? É aquela matriz onde a ordem do produto não vai alterar o resultado. Mas isso o problema vai ter que informar para você quando ele falar que as matrizes são comutativas. Ficou ligado? Essa é a parte então de multiplicação de matrizes que você tem que saber. Então, fica atento, dá mais uma estudada que com certeza esse assunto você vai tirar de letra. Então, bons estudos para você e até o nosso próximo encontro.